Olá, tudo bem? Espero que sim, espero encontrar vocês todos bem. Vamos ter uma palestra hoje, vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre o tema deficiente sim, mas bem-sucedido. Imagine o seguinte quadro. A disputa pela taça mundial do gigantesco slalom de esqui alpino está prestes a começar. Então, o que acontece? O anunciador menciona à multidão expectativa que os primeiros dos 2 esquiadores que testarão a pista já descem pela encosta, né? Imagina a velocidade, o povo vendo aquilo. Né? Então, diversas câmeras de TV seguem esses 2, à medida que ele se lança pelo trajeto íngreme, contornando as encostas, né? Balizas embandeiradas, levantando grandes nuvens de neve e assim por diante. Quando ele finalmente cruza a linha de chegada, ele é saudado entusiasticamente. Mas qual o motivo disso? Né? Não é ele apenas o corredor que experimenta a pista. E não é um competidor. Sim, mas ele só tem uma perna. Só tem uma perna. Com um esqui, ele consegue percorrer todo o trajeto extremamente difícil, onde posteriormente caíram vários competidores dotados de 2 pernas e bem treinados ainda. Né? Todavia, veja bem, não é incomum pessoas portadoras de deficiências graves, físicas, conseguirem realizar tais feitos. Isso não é incomum. Né? Muitos homens e mulheres deficientes, jovens e idosos, praticam halterofilismo, equitação, velejam, estudam, tomam parte em maratonas disputadas por pessoas em cadeiras de roda e assim por diante, e participam em muitos outros esportes desafiadores para uma pessoa que tem deficiência. Né? Os deficientes, eles conseguem realizar grandes coisas em outros campos também. Vamos ver alguns. Por exemplo, Ludwig van Beethoven, todos conhecem. Ele compôs algumas de suas maiores obras-primas quando estava totalmente surdo. Totalmente surdo. Né? Franklin D. Roosevelt, presidente Roosevelt, foi presidente dos Estados Unidos de 1933 até 1945, embora gravemente atingido pela poliomielite. Helen Keller, cega, surda e muda desde menina, tornou-se prolífica escritora e educadora. Todavia, por exemplo, podemos ver também Demóstenes, o estadista grego. Ele é chamado de um dos maiores oradores de todos os tempos. Todavia, quando jovem, era um gabo que mal conseguia pronunciar palavras e era extremamente fraco em sentido físico. Cadê as limitações? Ao passo, veja bem, ao passo que tais grandes concepções, elas podem estimular muitos deficientes a tentar fazer algo extra, é mister lembrar que toda deficiência, ela é o quê? Ela é individual. E não pode se comparar nunca um deficiente a outro. Né? As capacidades, elas diferem. Os interesses na vida são diferentes. Né? Diferem. E a propensão mental também desempenha um grande papel nisso, ou seja, a vontade de fazer, a vontade de superar, a vontade de transpassar. Né? Mas qual o período mais difícil nessa situação? Qual o período mais difícil? Por exemplo, o período logo depois de um acidente ou de uma doença que deixa a pessoa deficiente é provavelmente, com certeza, o pior para o afligido, bem como para aqueles que o cercam, aqueles que querem ajudar ele. Né? Há momentos, por exemplo, que o choque inicial ele é muitas vezes seguido de sensações de desespero e de inutilidade. A pessoa se sente inútil, ela não tem vontade, ela se sente abatida. Né? Não é fácil. Né? Então, o que acontece? Há momentos em que nós, deficientes, não estamos dispostos a ouvir nenhum sermãozinho incentivador, por mais boa que seja a intenção.
quando tudo que se deseja é mergulhar em nossa própria miséria como um animal ferido, quando o encorajamento parece uma agressão. Essa frase disse a mãe de uma criança que é deficiente. Ou seja, às vezes a boa intenção, ela não ajuda, ela prejudica, né? Então, um misto de pranto, de ira, de autopiedade, de desespero, pode tomar inteiramente conta do deficiente durante esse período inicial, que ele está deficiente, que ele está passando por uma situação difícil. Então, por conseguinte, veja bem, quanto mais breve for esse período, melhor será para todos os envolvidos. Isso passa, porque tem de passar, essa mãe acrescentou. Ou seja, você tem que superar, você não pode desanimar, você não pode se entregar, né? A vida segue, com deficiência ou sem. É um ponto muito importante. Por exemplo, um jovem sueco chamado Jimmy, afligido por uma doença que deixou um tanto imobilizado do pescoço para baixo, né? Ele comentou a respeito do choque inicial e do terrível período que se seguiu. Mas disse ele, assim que passei a aceitar a minha deficiência e parei de sentir pena de mim mesmo, comecei a me esquecer disso. Daí comecei a viver de novo. Agora eu me treino para não pensar no que me falta. Notou o ponto? Ele se treina para não pensar naquilo que falta a ele, mas nas habilidades que ele ainda possui e tenta utilizá-las ao máximo. Então, o ponto alto, um dos pontos altos que nós vemos é, devemos potencializar, devemos maximizar as nossas possibilidades, que estão ao nosso alcance. Por mobilizar uma força de vontade de praticar e treinar, alguns deficientes físicos têm conseguido mais do que alguns jamais imaginariam. Por exemplo, uma senhora da Lapônia chamada Maggi, no norte da Suécia, quando tinha 22 anos e era recém-casada, suas pernas ficaram imobilizadas. Imagina a situação. Nova, 22 anos, recém-casada, paralisia nas duas pernas. E agora? Então ela comenta, na primeira vez que me colocaram numa cadeira de rodas no hospital, eu rompi em prantos. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo, disse ela. Vi diante de mim uma vida de estagnação, uma vida de passividade e de completa dependência de meu marido e de outros ainda. Mas, pouco a pouco, ela começou a compreender que a deficiência ainda dava a ela certas possibilidades. Então, o que foi que ela fez? Ela foi atrás dessas certas possibilidades que a deficiência ainda dava para ela. Então, em primeiro lugar, ela aprendeu a rastejar pelo chão, como um bebê. Poder movimentar-se sozinha já deixou ela feliz. Daí ela praticou ficar em pé, em posição reta, apoiando-se numa parede, se apoiando aonde dava. Então ela achou que era um grande progresso fazer isso. E realmente era. Daí ela aprendeu a andar de muletas, né? E logo depois ela conseguiu fazer algumas tarefas domésticas. Então ela, veja bem, olha o que ela fala. Ela decidiu que toda manhã ela tentaria acrescentar algo ao repertório dela. Ou seja, tudo aquilo que ela fazia, que ela conseguiu fazer, que antes ela imaginava que ela não conseguiria fazer nunca por causa da deficiência dela, ela ia querer mais, ia querer aumentar mais. Ela começou conseguindo se esforçar para servir o café da manhã, arrumar as camas, passar o aspirador de pó, limpar as vidraças, fazer compras e assim por diante. Aí ela fala assim, meu marido me ajudava quando eu pedia ajuda, mas ele também cooperava por não insistir em me ajudar. Notou que ponto interessante? A pessoa coopera também, não forçando a outra a ser ajudada. Isso é muito interessante, isso, né? Então, em vez disso, ela fala assim, ele me deixava tentar. Ia cair? Ia cair. Ia demorar mais? Ia demorar mais. Mas ela tinha que se esforçar. Ela tinha que fazer força, né?
Então ela fala assim, lentamente tornei-me mais independente, o que me deu mais respeito próprio e me deixou mais feliz. Olha que situação. Aí ela fala assim, meus colegas fisicamente aptos, eles me consideravam um trabalhador igual a eles, por causa do esforço dela. Na verdade, às vezes as coisas ficavam difíceis. Ela entende isso. Mas foi uma ocasião feliz também, comenta ela. Por que foi feliz? Porque ela pôde se esforçar, ela pôde ver o potencial que ela consegue. E surge a situação. Às vezes a pessoa fala assim, naturalmente que pode. Para um deficiente ter êxito, é importante que os membros de sua família e outros cooperem de maneira certa. Mas espera aí, pode cooperar de maneira errada? Pode, pode. Né? Isso nem sempre significa ajudar o deficiente. Pode significar também deixar de ajudar. Isso, exatamente. Você deixando de ajudar, você está ajudando ele a se esforçar para superar aquilo. Né? Dizer a um deficiente que confronta determinada tarefa, naturalmente que pode, então deixar que ele tente fazê-la, muitas vezes é de maior ajuda e incentivo do que eu chegar para ele e falar assim, ó, acho que você não vai conseguir, né? Deixa eu fazer isso para você, deixa eu fazer isso para você. Você está ajudando ele? Não. Você não está ajudando ele, você está prejudicando ele. Né? Então, devemos tratar os deficientes físicos, deve-se tratar os deficientes físicos de modo tão natural e sério como se trata outras pessoas. Exatamente, nada especial, nada com autopiedade. O tratamento deve ser o mesmo. Nós não queremos que outros nós não queremos que outros subestimem a nossa capacidade de lidar com situações diárias por serem prestativos demais. A pessoa ser prestativa demais, ela não ajuda, ela atrapalha. Então, nós pode-se tratar apenas de um pequeno ponto que atrapalhe mais do que ajude. Tal como, por exemplo, vamos pensar numa coisa. Passar manteiga num pedaço de pão, para alguém que apenas pediu para que ela passasse na manteiga. A pessoa pediu a manteiga, você vai lá e já pega o pão, já passa a manteiga, mas ele queria fazer isso. Ele queria tentar fazer isso. Certa pessoa, chamada Jimmy, ela fala assim, o que mais me aborrece é quando as pessoas fisicamente aptas me tratam como se eu fosse um tanto mentalmente retardado. Sinto muito dizê-lo, mas algumas pessoas falam e agem como se julgassem que toda pessoa, por exemplo, numa cadeira de rodas, ela fosse mentalmente retardada, o jeito que elas tratam a pessoa em si. Né? Ou seja, não existe para as pessoas, para a maioria das pessoas, não existe uma separação entre deficiente físico, deficiente auditivo, deficiente mental. Para elas é tudo uma coisa só. Né? Falta o quê? Falta conhecimento, falta empatia. Né? Os esforços de reabilitação, eles deveriam dar autoconfiança e inspiração à pessoa, para que ela controle a sua situação e aprenda a conviver com a sua deficiência de modo tão independente quanto possível. Mas isso não acontece. Né? Isso não acontece. Os esforços de reabilitação, infelizmente, são muito poucos, são limitados. A maioria dos deficientes vive melhor quando podem decidir, veja bem, por si próprios, né? Quando e como os serviços devem ser efetuados. Interessante isso, né? Préstimos superprotetores de outros podem trazer apatia e importunação. Nós pensamos que estamos ajudando, mas não estamos ajudando, nós estamos prejudicando eles. Né? Por exemplo, uma senhora sueca, que ela sofre de grave deficiência física e utiliza uma cadeira de rodas, diz: minha deficiência se limita à capacidade de locomoção, mas não se refere à capacidade de pensar. É por isso que desejo usar tal capacidade para mim, por mim mesma, tirar o máximo proveito da minha situação. Olha a necessidade que ela tem. Né? Mas, às vezes, é necessário ajustar o ambiente.
Então, a fim de ajudar os deficientes a maximizar suas possibilidades, podem ser feitos ajustes básicos nas suas casas, nos ambientes, nas cercanias, em seus meios de transporte, né? Para se ter uma ideia, calcula-se que cerca de 500 milhões de pessoas no mundo sofram algum tipo de deficiência funcional que afete seus movimentos, sua visão ou sua audição. Para tornar a vida mais confortável para elas, as autoridades do serviço social em muitos países submetem orientações de design, arquitetos e designers. Então, isso tem levado a preciosos ajustes que têm beneficiado os deficientes. Muitos deficientes, por exemplo, eles têm criado meios de facilitar a sua vida. Eles viram a necessidade que ele precisa ali fazer, então eles mesmos, no seu ponto, no seu modo, eles projetam, né, a melhoria que eles querem que isso aconteça. Por exemplo, usuários de cadeira de roda, né, eles têm se certificado que as suas casas se tornem mais convenientemente para eles poderem andar de lá para cá. Então, precisa-se haver algumas mudanças. Por exemplo, talvez precise mandar e remover certas portas, soleiras, às vezes coisas básicas, como colocar a dobradiça da porta do outro lado, né, para ele poder passar e a porta poder abrir mais, se a porta não consegue ficar fechada. Alguns mandaram fixar os armários na parede à altura da cintura, mudar os interruptores de luz para um tipo maior, né, e colocar tomadas mais altas na parede. Deficiente, às vezes, ele é o melhor inventor das suas próprias ajudas. Notou? O deficiente, às vezes, é o melhor inventor das suas próprias ajudas. Ele sabe da capacidade dele, das limitações, até onde ele vai, né? Por exemplo, um rapaz na Suécia, cujas pernas ficaram paralisadas devido a um acidente de automóvel, ele empenhou-se em tornar sua cadeira de rodas mais confortável e fácil de manobrar, porque realmente era muito difícil. Então, o que ele fez? Como ele era uma pessoa mais instruída, ele construiu uma cadeira de rodas que até mesmo habilitava a subir escadas, né? Se nós pesquisarmos na internet, nós vamos ver várias situações assim. E atualmente ele trabalha como projetista de cadeiras de rodas numa fábrica local, né? Ou seja, ele tenta ajudar outros naquela situação que para outros ele simplesmente é padrão, faz aquele tipo de cadeira padrão para todo mundo e pronto, né? No entanto, geralmente é sábio não eliminar a necessidade do esforço físico. Nós precisamos sempre estar nos mexendo, estarmos nos locomovendo, estarmos nos esforçando fisicamente, mentalmente, né? Isso é muito importante. De outra forma, a falta de exercício, por exemplo, do deficiente físico, pode levar a problemas, tais como joelhos enrijecidos, né? Fica aquele barulho, você quer ir, o joelho começa a chiar, né? A engripar, parece que precisa de um óleo, né? Então, as pernas incham, os músculos ficam atrofiados. Então, quanto mais puder se mexer, melhor, né? Assim, ao passo que usar uma cadeira de rodas movida a bateria pode ser de excelente ajuda. Às vezes, né, empregar os braços para mover a cadeira de rodas pode propiciar bons exercícios aos músculos, ao coração e aos pulmões, mesmo que a cadeira tenha bateria, né? Ou seja, precisamos sempre estar nos movendo. É muito importante isso. Outro ponto também é vestir-se, tirar a roupa, muitas vezes são um problema para os deficientes físicos, né? As roupas, geralmente, elas não são modeladas para eles. Por exemplo, uma deficiente de meia-idade da Suécia, de Estocolmo, ela afirma mais fácil usar uma capa curta, sem mangas, em vez de um casaco comum. Também nas saias, ela substitui botões e zíperes por elásticos. Com efeito, a sua necessidade de roupa confortável que ela possa usar transformou-a numa perita estilista e costureira. Imagina a situação, né? Ou seja, ela viu a necessidade dela e conseguiu isso adaptar a outros que passam mais ou menos a mesma situação que ela passa. Alguns ajustes simples
podem ajudar pessoas, manetas, ou pessoas que têm os braços e as mãos frágeis, a atuar, por exemplo, melhor na cozinha. Por exemplo, fixar abridores de latas e de garrafa nas paredes os tornará firmes e acessíveis. Pregar alguns pregos de aço inoxidável na tábua de carne ajudará o deficiente a manter no lugar itens tais como um pão, enquanto ele é cortado em fatias. E discos de dupla sucção podem manter no lugar as panelas e pratos rasos, enquanto o deficiente bate ou mexe os ingredientes colados neles. Uma coisa é certa. A resiliência, a capacidade que nós temos de superar, que nós temos de poder transponir aquelas deficiências que nós temos para fazer determinada coisa, para chegar a determinado objetivo, ela contribui muito para o êxito. Estimulados por tal qualidade, muitos deficientes, veja bem, têm sido de grande conforto e encorajamento para outros que não têm deficiência. As pessoas se sentem motivadas a conversar com pessoas assim, com deficientes assim. Porque são uma lição de vida, são uma lição de encorajamento, são a fonte de inspiração. Isso é muito bom, isso é muito importante. Ajuda tanto as pessoas que, às vezes, por um probleminha mínimo, já fazem uma situação, uma chuva enorme. Enquanto o deficiente, passando por uma situação grave, que nós vemos que tem, só sabe na pele quem tem, ele está ali com um sorrisão na cara, está conversando, está isso, aquilo, outro e tal. Então, isso daí ajuda muito. O relacionamento dele, o relacionamento com as pessoas, a lição de vida que ele transmite para todo mundo. É um encorajamento para todo mundo. Com atitude positiva e fazendo o melhor que podem, eles se sentem bem-sucedidos na vida. Isso vai ajudar muito. Até mesmo agora e mais à frente também, nós não podemos desanimar. Um ponto-chave é que nunca, eu disse nunca, devemos desanimar. A resiliência é o nosso ponto-chave, é o nosso calcanhar de Aquiles. Então nós não podemos desanimar, nós não podemos se vitimizar, nós precisamos estar sempre abertos à comunicação, Procuramos sempre estar dispostos a fazer o que talvez aquilo, a nossa cabecinha não dá. Ou às vezes o nosso corpo, ele acha que não quer. Então nós devemos sempre procurar transponir alvos que aparentemente são impossíveis. Mas sempre devemos aproveitar toda a oportunidade de braços abertos. Sempre vendo, veja bem, sempre vendo as bênçãos que ainda temos. Se fizermos assim, seremos fonte de inspiração para todas à nossa volta, tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal. O importante será sempre um conselho que eu vou deixar para todos vocês, para todos nós. Nós devemos sempre ver as oportunidades nas dificuldades. Notou o ponto? Ver as oportunidades nas dificuldades. Não olhe apenas para a dificuldade. Não olhe apenas para ela. Veja a oportunidade que você tem de transponir ela. Então, ficamos assim com essa palestra hoje. Realmente foi muito bom. Agradeço a todos, agradeço a assistência. Teremos mais palestras à frente, com vários temas, mas sempre com o incentivo de fortalecer, sempre com o incentivo de incentivar, educar, estar dispostos a sempre dar o nosso melhor. Então, todos estão de parabéns. Muito obrigado e até a próxima.